Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho, dando continuidade, àquela aula de líquor. A gente vai falar um pouquinho sobre a derivação ventricular externa, tá bom? Vamos lá. Então, vamos falar sobre a derivação ventricular externa. Então, o catéter de DVE, ele é um dispositivo que ele é instalado dentro do ventrículo lateral, mais precisamente no corno frontal do ventrículo lateral, tá? E esse catéter, se ele for conectado a um transdutor, ele além de drenar o líquor, ele vai permitir que a gente monitorize a pressão intracraniana, certo? Então, vamos ver os detalhes desse catéter. Então, esse daí é o catéter de derivação ventricular externa. Então, esse número 1 que vocês estão vendo é uma escala de pressão, que tanto ela pode vir em centímetros de água como em milímetros de mercúrio. Então, fica na lateral aqui, ó, do sistema maior, tá? De derivação. O número 2, ele é um filtrozinho bacteriano que tem na pontinha da bureta, tá? Porque ele vai prevenir a interrupção da drenagem, tá? E vai fazer um bloqueio contra bactérias, certo? Em seguida, não está numerada, mas a gente está vendo essa buretinha que está aí presa na escala de pressão. Essa é uma bureta milimetrada de 1 em 1 ml. Por quê? A gente precisa ter uma noção de quanto está drenando de líquor por hora. Se nós formos pensar nesse número aqui, ó, nesse número 5 que está aqui embaixo, é o sistema coletor. Esse sistema coletor, ele é milimetrado de 50 e 50 ml. E como eu falei para vocês, o ideal da drenagem licórica é em torno de 20 ml hora. Então, eu preciso ter um sistema que tenha uma milimetragem para eu poder ter uma noção maior, mais fidedigna do ml hora de líquor que está sendo drenado, tá? Esse número 3 que vocês estão vendo é uma torneirinha, um three-way, que nesse three-way a gente tem a saída para o transdutor de pressão intracraniana. Então, se por um acaso eu precisar conectar esse paciente ao monitor de pressão intracraniana, é nesse three-way de número 3 que a gente faz essa conexão, tá? O número 4 é um conectorzinho macho, que a gente está vendo aqui, ó, ele já em direção à bolsa ao saco coletor lá embaixo, tá? Que se eu precisar por algum motivo fazer a troca do saco coletor, eu tenho como trocar através da troca desse sistema. Tá? O número 5, como eu falei para vocês, ele é o saco coletor, tá? Que ele é nivelado, ele é de 50 em 50 ml com um total de 700 ml. Esse saco coletor, a gente tem que esvaziá-lo quando ele estiver cheio, mais ou menos 2/3 da sua capacidade, a gente despreza o líquor que tá aí, tá? Então, eu vou desprezar o líquor, tá? Aqui por esse compartimento de número 6. Percebam que também não está numerado entre a bureta, tá? E o saco coletor, a gente tem um clampzinho. Esse clampzinho, logo aqui embaixo do número 3, esse clampzinho, ele é super importante. Ele sempre tem que estar fechado. Por quê? Senão vai acabar drenando o líquor do paciente, o líquor vai cair na bureta, a gente não computa isso, certo? E esse líquor vai passar direto para o saco coletor. E como o saco coletor ele é nivelado de 50 em 50 ml, eu vou perder a noção do débito desse líquor por hora. Então, sempre esse clampzinho ele vai ficar fechado. Ele só vai ficar aberto quando eu precisar desprezar o conteúdo do líquor da bureta para o saco coletor, que geralmente é no final de cada plantão, tá? Já aqui, ó, no número 7, lá em cima, ele é o conector, tá? Que vai ser conectado ao catéter da derivação ventricular externa, que vai ser instalado dentro do ventrículo do paciente. O número 8 é o clampzinho, é um clamp de segurança, tá? Que ele pode ficar aberto ou fechado, vai depender da situação. Quando o sistema está funcionante do lado do paciente, ele fica aberto. Se a gente precisar transportar,
esse paciente para algum local, para uma tomografia, por exemplo, para fazer exames mais complexos ou para ir para o centro cirúrgico, a gente vai clampear esse clampzinho. O número 9 é uma torneirinha, tá? É uma torneirinha de 3 vias, que ela fica localizado entre a ponta do catéter e o restante do circuito. O número 10, ele é uma válvulazinha Y, onde a gente injeta medicação, se precisar fazer uma medicação intratecal, porque esse tipo de dreno também permite, além dele drenar o líquor, ele também permite fazer uma medicação intratecal no paciente, ou se eu precisar colher líquor desse paciente, pode ser através dessa válvula. E o número 11 é a valvulinha anti-refluxo para prevenção do retorno do líquor, tá? Então, gente, né, vendo um pouquinho toda essa estrutura desse catéter, ele parece ser um catéter muito complexo, mas se nós entendermos o funcionamento, a questão da drenagem licórica, as válvulas, os clamps, as torneirinhas, dá para a gente proporcionar uma boa assistência de enfermagem para o nosso paciente com uma maior segurança, tá? Então, gente, quando que é indicado a colocação dessa derivação ventricular externa? Então, vocês estão vendo aí, isso daí é uma tomografia de crânio, tá? Onde a gente vai ter uma hemorragia dentro dos ventrículos. Então, vocês estão vendo essa parte que está branca, tá? Dentro do ventrículo, que o ventrículo é essa parte onde a gente tem essa coloração mais preta, a gente tem esse conteúdo esbranquiçado. Isso daí significa que tem sangue dentro desse ventrículo. Se a gente não colocar um sistema de drenagem aí, o ventrículo vai começar a aumentar de tamanho, gerando uma hidrocefalia, tá? Outra indicação de colocação do catéter é quando a gente também tem um tumor cerebral, tá? Que você pode perceber, esse tumor ele está dentro do ventrículo, ele já está fazendo um efeito de hidrocefalia. Então, aumentando a produção do líquor e esse líquor não está sendo absorvido adequadamente, isso vai aumentar a pressão intracraniana e vai fazer uma descompensação do nosso paciente. Então, nessa situação, também temos que usar, muitas vezes, a derivação ventricular externa. Relacionado também aos tumores cerebrais, vocês vão ver no ambiente da terapia intensiva que é muito comum o paciente voltar do centro cirúrgico com catéter de derivação ventricular externa pós-operatório de um tumor intraventricular, por exemplo. Por quê? Porque o cirurgião ele vai manipular naquela região ali, ó, do tumor, ele vai fazer a retirada desse tumor, tá? E aquela região, ela pode acontecer algum tipo de sangramento no pós-operatório. Então, já para evitar e diminuir o risco e para drenar esse sangue, ele vai colocar uma derivação ventricular externa, tá? Para uma maior segurança para o paciente. Então, na UTI, muitas vezes é comum a gente observar a DVE no pós-operatório de tumor, principalmente os intraventriculares, tá bom? Gente, outra indicação da DVE é quando a gente também precisa monitorizar a pressão intracraniana. Lembra que eu falei, quando eu estava mostrando o catéter de derivação ventricular externa, eu falei para vocês daquela valvulinha, da torneirinha, que se a gente quisesse adaptar o transdutor para verificar a pressão intracraniana, teria como. Então, o que acontece? Por que esse método é um dos melhores métodos da gente monitorizar a pressão intracraniana? Porque se por um acaso você tem um paciente que está com você na terapia intensiva, de repente essa pressão intracraniana aumenta muito, se o paciente está com o sistema de derivação ventricular externa acoplado, a gente pode abaixar a bolsa e fazer uma drenagem rápida desse líquor como uma medida de emergência, tá? Para tentar diminuir essa pressão intracraniana, para tentar oxigenar melhor esse cérebro. Então, por isso que hoje em dia, uma das melhores formas da gente monitorizar a pressão intracraniana é através do catéter de derivação ventricular externa, que serve como uma medida emergencial, tá?
para a gente diminuir a quantidade de líquor, consequentemente diminuindo a pressão intracraniana do nosso paciente. Outra indicação é a drenagem de líquor cefalorraquidiano, né? E o tratamento da hidrocefalia. Então, quando a gente tem um aumento de líquor dentro dessa região subaracnoide, tá? Da região intraventricular, esse catéter também é uma indicação, tá? Outra indicação também é quando o paciente ele precisa fazer alguma administração de medicamento intratecal, que isso também pode ser feito através do catéter. Lembrando que quando a gente faz a administração dessa medicação ou então antibiótico, essas drogas elas têm que ser diluídas no máximo entre 2 e 5 ml, tá? Por quê? Para não aumentar a pressão intracraniana. Então, muitas vezes a gente aspira essa quantidade de líquor, tá? E faz a medicação e fecha o sistema por 1 hora, pelo menos, para que esse medicamento ele seja absorvido e distribuído da melhor forma possível, tá certo? Então, gente, para encerrar, né, essa parte do catéter, tá? A gente sempre tem que aprender bem direitinho como é que manuseia esse catéter para promover uma segurança para o nosso paciente, tá bom? Próximo vídeo que vem por aí vai ser relacionado aos cuidados de enfermagem, que são primordiais, desde o nivelamento desse catéter, tá? Até os cuidados básicos de curativo no nosso dia a dia, tá bom?